Olá, hoje a gente vai falar sobre um problema que, olha, é super moderno, mas que tem uma solução surpreendentemente antiga. A gente está falando de como retomar o controle da nossa atenção num mundo que parece ter sido feito sob medida para nos distrair. A pergunta é essa: a atenção da gente foi sequestrada? Sabe aquela sensação de chegar no fim do dia e pensar, ué, para onde foram as horas? A gente tinha um plano, algo importante para fazer, mas quando vê, o tempo escorreu pelo ralo, num mar de notificações, de feeds rolando sem parar. Pois é, a verdade é que a gente não está mais usando a tecnologia. É ela que está usando a gente. Aquela promessa toda de conectar, de facilitar a vida, de repente virou uma espécie de armadilha, né? A relação se inverteu completamente. Então, tá. Vamos entrar de cabeça nesse assunto. Para começar, vamos entender direitinho como a gente chegou nesse dilema e quais são os, digamos, os custos escondidos dessa vida super conectada que a gente leva. No começo, a troca parecia incrível, né? De um lado, a promessa de conveniência, tudo na palma da mão, informação na hora, conexão com todo mundo. Mas do outro lado, tinha um preço que não estava na etiqueta. A gente foi pagando com nosso foco, com nossa tranquilidade, e o que era para ser conexão virou ansiedade, virou manipulação por algoritmos. E uma das perdas mais sentidas, com certeza, é a do chamado deep work, ou trabalho focado. Sabe, aquela capacidade de mergulhar de cabeça numa tarefa difícil sem nenhuma distração. É essa habilidade que cria coisas incríveis, que gera valor de verdade. Mas, infelizmente, ela é a primeira a ser atropelada pela avalanche de notificações do dia a dia. E claro, não dá para esquecer do famoso FOMO, o medo de estar perdendo alguma coisa. As redes sociais são mestras em criar essa ansiedade constante. Parece que não importa o que a gente esteja fazendo, a festa de verdade, a vida interessante, está sempre acontecendo em outro lugar, na tela de outra pessoa. Então, o ponto principal é este, e é muito importante. A culpa não é nossa. A gente não ficou pior em focar. O que acontece é que estamos numa batalha diária contra sistemas, contra algoritmos, que foram desenhados com um único objetivo: roubar o nosso bem mais valioso, a nossa atenção. E nessa briga, a capacidade de se concentrar está virando artigo de luxo, quase em extinção. Mas e se a solução para esse problema tão moderno não estiver no próximo aplicativo, no celular mais novo? E se a resposta já existir há mais de 2000 anos? É aqui que a gente entra na filosofia estoica. Uma sabedoria antiga, praticada lá na Roma antiga por imperadores, por filósofos, que, por incrível que pareça, funciona como uma bússola perfeita para a gente navegar nessa tempestade digital dos dias de hoje. E a ideia central é de uma simplicidade que chega a ser genial. O princípio estoico fundamental é focar só naquilo que está no nosso controle. Pensa bem, a gente não controla o algoritmo do Instagram, nem a quantidade de e-mails que chega, mas a gente tem controle absoluto sobre uma coisa: onde decidimos colocar a nossa atenção e como a gente reage a tudo isso. Os estoicos tinham uma metáfora incrível para isso. Eles falavam em construir uma cidadela interna. Uma fortaleza na nossa mente, sabe? Um lugar seguro, protegido do caos lá de fora. E a ferramenta para construir essa fortaleza é uma virtude chamada temperança, que nada mais é do que autocontrole, moderação. É usar essa virtude para escolher com intenção como e quando a gente se conecta. Legal, a filosofia é muito bonita, mas como é que isso funciona na prática? No dia a dia? É o que a gente vai ver agora. Vamos transformar esses princípios antigos em ferramentas bem concretas que dá para começar a usar hoje mesmo. O plano de defesa estoico é simples e se baseia em 3 passos. Primeiro, antecipar as distrações, não esperar elas chegarem. Segundo, entender o que está e o que não está no nosso controle e focar no que está. E terceiro, questionar cada clique. Criar uma pausa antes de agir por impulso. O passo 1 vem de uma prática estoica chamada premeditatio malorum, que significa premeditar os males. A ideia é simples. Em vez de só reagir quando a distração aparece, a gente se antecipa a ela. Por exemplo, se pegar o celular e a primeira coisa que acontece ao acordar, a defesa começa na noite anterior. Como? Deixando o aparelho em outro quarto. É se preparar para a batalha antes mesmo dela começar. O segundo passo é a famosa dicotomia do controle. É o seguinte: a notificação que chega no celular, o aparelho vibrando, tudo isso é um evento externo. É neutro, não é bom nem ruim. O que importa de verdade, o que está no nosso controle, é o nosso julgamento sobre isso. A gente tem o poder de olhar e pensar: isso não é importante agora, e simplesmente ignorar. Esse poder é nosso.
E o terceiro passo é criar um novo hábito, uma pequena pausa antes do clique. Antes de abrir aquele aplicativo ou clicar num link, é só se perguntar, peraí, isso é realmente necessário? Isso vai agregar alguma coisa ou é só uma distração vazia? É uma pergunta simples que serve como um filtro poderoso contra o piloto automático. Ok, vamos falar de como colocar tudo isso em prática. É super importante entender. Ser um minimalista digital com uma pegada estoica não é sobre virar um eremita e jogar o celular fora, de jeito nenhum. É sobre se tornar um estrategista. É sobre usar a tecnologia como a ferramenta que ela deveria ser e não deixar que ela nos use. Isso se resume a 3 práticas bem centrais. A primeira é a auditoria da atenção. Parar e analisar de verdade para onde estão indo os nossos minutos. A segunda é a desconexão estratégica, criar momentos sagrados sem telas, tipo um sábado digital ou algumas horas de foco total. E a terceira é a curadoria intencional, agir como um curador, um guardião do que entra na nossa mente. Tirar tudo que é só ruído, tudo que gera inveja e deixar só o que agrega. Mas, no fim das contas, por que ter todo esse trabalho? Qual é o grande objetivo por trás de tudo isso? A resposta vai muito além de só ter mais tempo. É sobre alcançar algo muito mais profundo. A ideia aqui não é fazer um detox digital de uma semana e depois voltar tudo ao normal. Não. O objetivo é construir hábitos que durem, hábitos sustentáveis. É criar uma vida onde a tecnologia nos ajuda a florescer, e não o contrário. É abrir espaço para conexões de verdade, para um trabalho com significado, para cultivar quem a gente quer ser. E os gregos antigos tinham uma palavra linda para isso. Eudaimonia. Não é aquela felicidade superficial de ganhar uma curtida, sabe? É algo muito maior. É o bem-estar profundo que vem de uma vida com propósito, com virtude, com paz de espírito. Esse é o verdadeiro prêmio. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo que grita o tempo todo pedindo a nossa atenção, talvez o maior ato de rebeldia, o ato mais estoico de todos, não seja gritar de volta. Talvez seja escolher o silêncio, proteger aquela nossa cidadela interna e finalmente retomar o controle da coisa mais valiosa que a gente tem, a nossa própria mente.